atualizado por André Stefan, segunda parte, começando agora, terça-feira, 1º de setembro de 2020, penal 1, manhã. André Stefan, ele atualiza da Amado Jesus. Eu botei alguns pontos lá, vocês vão gostar. E tem também um texto lá de penal esquematizado também. Ele está em PDF, tá? Deixei lá, porque vocês podem utilizar também para estudos. Tem muito material de estudo, né? Eu coloquei lá, tem muito material de estudo. Depende se vocês darem uma pesquisada lá. Vamos continuar, gente? De onde a gente parou? Vamos lá. A gente já tinha falado da Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? Que é o Pacto de São José do Costa Rica, de 1969. Agora nós vamos para o Estatuto de Roma, certinho? Vamos para o Estatuto de Roma. Certo, gente? O Estatuto de Roma de 1998, no seu artigo 22, nos diz, nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável, nos termos do presente estatuto, a menos que sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um crime da competência do tribunal. Que a tradução do italiano é horrível. Italiano para traduzir é terrível. É terrível. A pior língua para traduzir é a italiana. Ou seja, ele está querendo dizer aqui, ó, a mesma coisa que a gente está estudando. Nullum crime sine lege. Do latim, nullum, N-U-L-L-U-M, crime. É bom vocês terem essa noção do latim. Vou escrever. Nullum, L-L-U-M, crime, sine lege. Nullum crime sine lege. Nulo é o crime sem lei. Certinho? Do latim. E vamos então continuar. Outro do latim também. Nullum crime nulla sine lege. Nulo crime, nula pena, sem lei. Certinho? Sem lei, não há crime. Certo, gente? Então, vocês já sabem esses conceitos aí. Não há dúvida de que vocês cobram nesse sentido. Prosseguindo, nós vamos agora aqui. O mandamento, revestido de maior importância no Estado Democrático de Direito, servindo como determinante a subordinação de todos à imperatividade de lei, limitando, inclusive, o exercício do poder governante. Certo? Assim nos ensina Alexandre de Moraes, o ministro, né? Abre aspas. Conforme salienta Celso Bastos, Ives Gandra Martins, Celso Bastos e Ives Gandra Martins,
No fundo, portanto, o princípio da legalidade mais se aproxima de uma garantia constitucional do que de um direito individual, já que ele não tutela especificamente um bem da vida, mas assegura ao particular a prerrogativa de repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma outra via, que não seja a lei, pois, como já afirmava Aristóteles, a paixão perverte os magistrados e os melhores homens. A inteligência sem paixão, eis a lei. A palavra de Aristóteles é bonita, né? Aristóteles, a paixão perverte os magistrados e os melhores homens. Aristóteles, a paixão perverte os magistrados e os melhores homens. Ponto e vírgula. A inteligência sem paixão. Traço, eis a lei. Então, a lei terá que ser sem paixões, sem emoções, um pouco fria no sentido de tirar as emoções e as paixões. Então, o que Alexandre de Moraes coloca aqui é que se trata, vamos colocar aqui, o professor Alexandre de Moraes, vírgula, hoje ministro do STF, nos diz que o princípio da legalidade mais se aproxima de uma garantia constitucional do que um direito individual. Vírgula, posto que não tutela nenhum bem da vida, mas assegura ao particular a prerrogativa de repelir injunções que lhes são impostas por quaisquer vias que não seja a lei. Assim pensam também e salientam os professores Celso Bastos e Ives Gandra Martins. Certo, gente? Então, o princípio da legalidade possui três pilares. O político, primeiro pilar. O democrático, segundo pilar. Terceiro pilar, o jurídico. O político, uma clara exigência de vinculação dos poderes executivo e judiciário a leis formuladas de forma abstrata, impedindo o poder punitivo arbitrário. É uma justificação política para o princípio da legalidade. Vincular o cidadão aos poderes executivo e judiciário e legislativo, evidentemente, e as leis serem formuladas de forma abstrata e não direcionada para uma pessoa, impedindo, assim, o poder punitivo arbitrário. O segundo é o democrático, que representa o respeito ao princípio da divisão de poderes, conferindo aos representantes do povo, parlamento, a missão de elaborar as leis. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Em direito penal, qual é a regra? Quem elabora as leis? Vamos lá? Quem elabora as leis de direito penal? Congresso. Congresso Nacional. É feito pela União, em tese,
certo? Exceções é que foram feitas fora, porque o Brasil é um país federado e tem que todos terem conhecimento da lei. Prosseguindo. O terceiro ponto é o jurídico, pois a lei previa a clara produção de importante meio pedagógico, de intimidação e respeito às leis sob pena de punição. Maior razão assiste, então, que se faz necessário que você tenha uma lei anterior para depois punir, né? Então, se você tem uma lei anterior e depois a pessoa comete o ato, a todos é exigido o conhecimento da lei. Bom, aqui agora vamos prosseguindo, certo? Para os desdobramentos do princípio da legalidade. Presente também em outros âmbitos do direito, não é só o direito penal, o princípio da legalidade ganha ainda maior relevância na esfera penal, posto que o maior bem que nós podemos perder numa sociedade democrática é o direito de ir e vir. Não podemos perder a vida, mas o direito de ir e vir, que seria a prisão, nós podemos perder, e isso é ruim. Uma vez que esse ramo representa o direito penal, essencialmente exercício de poder, que sendo assim precisa ser limitado. A punição estatal não pode estar a serviço da tirania e da vilania de um administrador, intervenção penal autoritária, sendo indispensável restringir o poder de polícia do Estado. O poder de polícia do Estado tem que ser restrito através da lei, porque ele é punitivo, submetendo a sua vontade ao império da lei. A evolução do direito penal, marcada por diversos sistemas de garantias, como nós já vimos aí, os tratados internacionais que nós somos aderentes, vão facilitar a introdução no ordenamento jurídico brasileiro do princípio da legalidade, como ponto básico que se possa falar em criação de um direito penal racional e compatível com o Estado democrático de direito. Nesse contexto, deve-se afirmar que a legalidade é o ponto basilar do garantismo. Aqui chegamos a um ponto importante. O princípio da legalidade é ponto basilar do garantismo penal, vírgula, que representa uma garantia de todo cidadão ser respeitado e não sofrer o arbítrio do poder estatal. Vírgula, afinal de contas, o poder estatal pode se tornar um monstro diante de um cidadão pequeno e indefeso. Vírgula. Se deixarmos isto ocorrer, estaremos diante de uma covardia. Certo, gente? Vamos prosseguir. Então, Luigi Ferrajoli, vou botar aqui para vocês. Luigi Ferrajoli nos diz, abre aspas, é bom copiar Luigi Ferrajoli, que ele é muito importante, é um autor conhecido. Um esquema epistemológico de identificação da desviação penal destinada a assegurar, vírgula, em relação a outros modelos de direito historicamente concebidos,
e realizados, vírgula, o máximo grau de racionalidade. E o máximo grau de limitação de potestade punitiva e de tutela da pessoa humana contra a arbitrariedade. Potestade seria um poder unilateral, apenas de um lado. Prosseguindo aqui, ele reitera também, Rajoli, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal do artigo 1º, que nós já vimos. Infração penal, todos já sabem que vai englobar os crimes e a contravenção penal, e a sanção penal, todos já sabem que vai incluir não só a pena, mas as medidas de segurança, que nós já vimos na aula passada tudo isso. Então, essa garantia do cidadão não basta que a infração penal tenha sido instruída por lei, em sentido estrito, mas ela deve estar prévia ao fato criminoso. Não basta, esse ponto é importante. Não basta que a garantia do cidadão esteja instituída em lei. Se faz necessário que a mesma seja prévia ao fato criminoso, vírgula, escrita, vírgula, estrita, vírgula, certa e estritamente necessária. É isso que nós vamos estudar a partir de agora, que nós vamos chamar de subdivisões do princípio da legalidade. Certo? Nós vamos estudar agora as subdivisões do princípio da legalidade. E aí já podemos falar para Vossas Excelências que são 6. Né? 6 as subdivisões do princípio da legalidade. São 6 as subdivisões do princípio da legalidade. E elas estão expressas aqui, ó. Não basta que a garantia do cidadão esteja instituída em lei. Se faz necessário que a mesma seja prévia ao fato criminoso. Escrita, ó, expressa em lei, instituída em lei, primeiro. Depois vem a escrita, estrita, certa, estritamente necessária. E aí surge já na primeira, que é a seguinte. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei anterior que a preveja. Eis o princípio da reserva legal. Eis o princípio da reserva legal. Que nos diz: a infração penal somente
pode ser criada em sentido estrito, vírgula, ou seja, lei complementar ou lei ordinária, vírgula, aprovadas e sancionadas de acordo com o processo legislativo previsto na Carta Magna. Certo, gente? Então, o primeiro princípio é o da legalidade. Esse princípio da legalidade, ele é amplo, muito amplo. Preste atenção, ele é muito amplo. É o princípio da legalidade. Nulla pena, sine leges. Nulo crime, sine leges. Ele fala em sentido geral. Depois nós vamos ter que ir a subdivisões ou subprincípios ou princípios dentro desse princípio da legalidade. Nós já vimos assim por cima, que vamos ver com mais detalhe, o princípio da anterioridade. É um princípio que vai nos levar ao artigo 2º do Código Penal brasileiro. E estamos vendo o princípio da reserva legal. Então, a reserva legal é um princípio dentro do princípio da legalidade. O princípio da reserva legal é um princípio dentro do princípio da legalidade. Ou uma subdivisão do princípio da legalidade. E é o princípio que nos diz que a infração penal somente será criada em sentido estrito por lei complementar ou lei ordinária aprovada e sancionada de acordo com o processo legislativo previsto na nossa Carta Magna de 1988. Aí nós vamos ter um probleminha aqui, que eu vou passar para vocês, que são os casos das medidas provisórias. Vocês já ouviram falar nisso, medidas provisórias. Já ouviram falar em medidas provisórias? Já ouviram falar, gente? Medidas provisórias? Então, as medidas provisórias são aquelas medidas em que o presidente da República envia para o Congresso Nacional. Ela fica lá para ser julgada pelo Congresso Nacional. Aí a questão da sua validade, a confusão danada. São medidas de caráter de necessidade e urgência. Ele envia para lá. Se o Congresso não votar, ela deixa de existir. Ou ela passa a ser validada se o Congresso votar. Então, em matéria penal, como é que fica essa questão da medida provisória? Nós vamos estudar daqui a pouquinho. Antes, porém, nós vamos ler aqui as palavras do professor com referência ao princípio da reserva legal do nosso professor Paulo Queiroz. Tem tudo certinho aí no aprendizado, tá beleza? Para o professor Paulo Queiroz, medida provisória não pode definir infrações penais ou combinar penas, vírgula, quer pela efemeridade, vírgula, quer pela incerteza que traduz, dada a possibilidade de sua não conversão em lei. Ou de sua rejeição pelo Congresso Nacional, vírgula, é claramente incompatível com o postulado da segurança jurídica, que o princípio da legalidade quer assegurar, vírgula, dificilmente se poderá compatibilizar ainda os pressupostos de urgência e relevância da medida, com pretensões
criminalizadoras, vírgula, sobretudo, à vista dos múltiplos constrangimentos que podem ocorrer no curto espaço de sua vigência. Então, vocês estão vendo aí que as medidas provisórias, elas são medidas em que os pressupostos, antes, suposições determinadas antes, pressupostos antes. Então, quais são os pressupostos para que o presidente da República possa fazer medidas provisórias? Elas serem de relevância e urgência, ou seja, extremamente necessárias e urgentes. O presidente lança a medida provisória no Congresso Nacional. A eficácia dela é efêmera, é passageira, porque o Congresso pode não converter ou rejeitá-las. Então, para o professor Paulo Queiroz, é incabível que nós tenhamos um sistema jurídico em que medidas provisórias possam ser consideradas como leis para efeitos do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é lei em sentido estrito, lei complementar ou lei ordinária, conforme nós já vimos. Então, não possam criar infrações penais, as medidas provisórias podem versar sobre o direito penal não incriminador. Aquele direito penal que não incrimina, que não condena. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal que a vedação constante do artigo 62, anotem aí, 62, para vocês pesquisarem, 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal de 1988. Certo? Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal de 1988. Nos diz que essa é uma restrição deste artigo da Constituição Federal que não permite que se tenha medidas provisórias, não é? Vamos, então, fazer a leitura desse artigo na íntegra. Certinho? Para vocês terem uma ideia como ele funciona. 62. Estou aqui na Constituição Federal 62. No artigo 62, Constituição Federal. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É proibida. É vedada a edição de medidas provisórias sob matéria. Inciso 1. Relativa a. Agora a linha B. Direito penal, processual penal e processo civil. Certinho? Vou repetir. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada, proibida, a edição de medidas provisórias sobre matéria. A linha B. Direito penal, processo penal e processo civil. Então, há uma vedação completa de que ele faça medidas provisórias para a legislação penal. Certinho? Aí vem o Supremo e nos diz: não abrange as normas penais benéficas, assim consideradas. Então, se uma norma penal for benéfica, é uma exceção que o Supremo está abrindo aqui. Então, essa vedação do artigo 62 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, segundo o Supremo Tribunal Federal,
não abrange as normas penais benéficas, aquelas que tragam benefício aos réus, vírgula, assim consideradas as que abolem, ou seja, que extinguem o crime, abolem crimes ou lhe restringem o alcance, extingam ou abrandem penas e ampliem os casos de isenção de pena ou de extinção de punibilidade. Então, normas penais mais benéficas ou não incriminadoras, gravem isso, direito penal não incriminador, ou aquelas que forem mais benéficas para o réu, assim consideradas as que abolem, abolição dos crimes, ou seja, não é mais crime aquele ato, restringam o alcance, extingam ou abrandem penas, ou ampliem os casos de isenção de pena ou de extinção de punibilidade. Nessa situação, nesse contexto, esse crime, essas medidas provisórias poderão ser utilizadas. As medidas provisórias podem ser utilizadas para legislar em matéria penal. Então, 2 pontos que vocês têm que fixar agora. Em caso de medida provisória, toda vez que for benéfica ao réu, pode. E toda vez que for um direito penal não incriminador. Aquele que não traz condenação, que não traz uma série de coisas. Nós temos um exemplo clássico aí do adultério, que deixou de ser crime. Foi por lei, evidentemente, né? Mas se fosse uma medida provisória para trazer esse benefício, nós poderíamos ter, então, a validade. Então, aqui, ó, no artigo 62, a vedação de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Certinho, gente? Aplicabilidade do princípio da reserva legal às medidas de segurança. Vamos ver agora aí. Todo mundo já sabe o que é medida de segurança, né, gente? As medidas de segurança e a aplicabilidade do princípio da reserva legal tem divergência na doutrina, vírgula. Para alguns doutrinadores, considerando a função meramente terapêutica das medidas de segurança, não se aplicaria o princípio da reserva legal, vírgula. Para outros, se aplica o princípio da reserva legal. Certo, gente? Então, para as medidas de segurança, tem ou não o princípio da reserva legal? Pode ou não alguma coisa que não seja lei modificar a medida de segurança? Todo mundo sabe o que significa a medida de segurança que a gente deu na aula passada. Aquele réu considerado inimputável, que não tem responsabilidade criminal, não pode ter responsabilização criminal, que é diferente responsabilização criminal de responsabilidade no sentido do senso comum, que é aquele cidadão que deixou de fazer alguma coisa que deveria fazer, entregador de pizza que não entrega as 10 pizzas, só entregou uma, é chamado de irresponsável. Ele funcionário chega atrasado, é considerado irresponsável, sem um motivo justo, lógico. Esse é o sentido comum. A irresponsabilidade penal é a não imputabilidade, não possibilidade de lhe imputar um crime. Nesse momento, você é colocado como inimputável. Para quem gosta de estudar, artigo 26 do Código Penal. 26 do Código Penal. Então, o inimputável, ele simplesmente irá responder com uma medida de segurança, que é, em tese, em sua essência, uma medida terapêutica, porque ele representa, vimos na aula passada, periculosidade, e ele precisa sair do meio social. Então, se coloca como medida terapêutica. Essa medida de segurança vai obedecer ao princípio da reserva legal? Tem que ter uma lei
para poder dar os ditames, as diretrizes das medidas de segurança? Eu, professor Martinez, me filio à corrente dos doutrinadores que sim, as medidas de segurança e as penas, elas têm que obedecer ao princípio da legalidade, princípio da reserva legal e princípio da anterioridade, conforme nós estamos estudando detidamente aqui nessa aula de hoje. Certinho, gente? Vamos fechar esse primeiro logo aqui, para a gente poder prosseguir já no segundo, na próxima aula, que são a anterioridade. O segundo já vai entrar em anterioridade. Então, por esse motivo, o pretório excelso no julgamento do recurso extraordinário 254.818 do Paraná, discutindo os efeitos benéficos da medida provisória 1571/97, permitiu o parcelamento de débitos tributários e previdenciários com efeitos extintivos da punibilidade. Certo? Só para vocês terem uma ideia aqui, é importante que vocês compreendam que no direito tributário, nós temos uma parte do direito tributário cuja sanção é pagamento, mas nós temos os crimes tributários, sonegação, falsificação, adulteração, certo? São chamados crimes tributários. E nos crimes tributários, nós temos também as punibilidades dentro do direito penal criminal tributário. Então, neste caso aqui, permitiu o parcelamento dos débitos tributários e previdenciários com efeito extintivo de punibilidade. Então, tirou a questão da punibilidade. Então, a lei mais benéfica. Estão entendendo, gente? Lei mais benéfica, ela pode ser feita através de medida provisória. Proclamou sua admissibilidade em favor do réu. Deve-se anotar, entretanto, que a medida provisória foi editada em 97, enquanto que a vedação às medidas provisórias com conteúdo de direito penal adveio da emenda constitucional, anotem aí, a emenda constitucional 32 de 2001. Emenda constitucional 32 de 2001. Bom, prosseguindo, não obstante, temos o ordenamento jurídico pátrio, o exemplo de medida provisória versando sobre direito penal favorável ao réu. Medida provisória tem que ser favorável ao réu. Certo? Mesmo após a referida emenda constitucional, são as medidas provisórias editadas em função do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Entre os anos 2003 e 2008, a posse irregular de arma de fogo foi considerada fato atípico em função de sucessivas medidas provisórias regularmente editadas pelo Presidente da República, até que a medida provisória 417 de 2008 foi convertida na Lei 11.706 de 2008. No período mencionado, ainda que apreciando de forma indireta o tema, o STF, Supremo Tribunal Federal, não se afastou do seu entendimento anterior à emenda constitucional 32 de 2001, admitindo a medida provisória veiculando o conteúdo de direito penal benéfico. Também é inadmissível que a lei delegada verse sobre direito penal, com fundamento no artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, para vocês aí anotarem, artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Federal, de 1988. Gente, a gente faz essa abreviação aqui, ó, de Constituição Federal, mas está errado, tá? Se vocês forem fazer um trabalho para exame da ordem, para esses estudos nossos aqui, podemos fazer isso. Mas se vocês forem fazer um trabalho científico, artigo científico, pós-graduação, ou qualquer coisa científica, vocês terão que utilizar Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Certinho? C de Constituição, R da República, F Federativa, D de Brasil, de 1988. Então, uma vez que a redação do dispositivo, a um só tempo, impede a delegação de atos de competência exclusiva do Congresso Nacional e veda que a lei delegada discipline sobre direitos individuais, matéria íncita a toda norma penal. Certo? Então, a norma penal, ela é de competência do Congresso Nacional, ela é de competência da União
ela é de competência de lei complementar ou lei ordinária, são pontos que você tem que fixar, certo? Medidas provisórias só podem, em caso de beneficiar o réu de direito penal não incriminador, que não incrimina, que não condena, certo? Certinho? Ou então que beneficie o réu, pode ser uma medida provisória. A questão da delegação, né, que a lei delegada versa sobre direito penal com fundamento do artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. É inadmissível a questão da lei delegada. Esses pontos você tem que fixar. Por fim, resoluções de qualquer espécie, resoluções, portarias, nada disso, só lei. Do TSE, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outras, não podem criar infrações penais, nem tampouco são leis em sentido estrito. Então, não são leis em sentido estrito e não podem criar lei em matéria penal. Aí nós estamos já estudando esses três princípios, princípio da legalidade, terminamos agora o princípio da reserva legal. Na próxima aula vamos continuar, que é um princípio muito longo, sobre o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade. Agora vamos dar uma copiadazinha nessas questões aí, gente. A gente vai anotar aí para vocês. Vamos lá? Sim, Rafaela, você falou o quê? Artigo 2º de quê? Eu não peguei. Colocou aqui no chat, explique melhor. Artigo 2º da anterioridade, isso. Anterioridade. Eu vou dar uma lida só para vocês já. Vamos dar uma lida rapidinho do artigo 2º da anterioridade, que a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, certinho? Gente, ficou alguma dúvida até agora? Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Artigo 2º. Lei penal no tempo. Parágrafo único. Eu vou explicar tudo isso na próxima aula. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença penal condenatória transitada em julgado. Estou lendo o artigo 2º, que está no Código Penal, tá bom? Lei penal no tempo, certinho? Vamos dar uma estudada na próxima aula. Gente, vamos lá copiar as perguntas aí, vamos lá? Primeira questão, bora. Primeira questão. Expliquem a recepção do princípio da legalidade na Constituição Federal de 88. Explique a recepção do princípio da legalidade na Constituição Federal de 88. Segundo, fale sobre o princípio da legalidade no Código Penal e na Constituição Federal de 88. Fale sobre o princípio da legalidade no Código Penal e na Constituição Federal de 88. Terceira pergunta. Explique o princípio da reserva legal. Quarta pergunta. Explique crime comissivo. Professor, você pode voltar no terceiro, por favor? Terceira pergunta, quer repetir? Por favor. A terceira pergunta. Quem copiou aí? Escreve aí para ele aí. Quem copiou? Escreve para ele aí. Por favor, também a primeira. Alguém copia, porque minha internet caiu. Copia a primeira aí para ele aí. Gente, depois vocês fazem um favor para mim, vou agradecer. Bota isso no grupo, essas questões. Tá aí copiando, viu, gente? O pessoal vai botar no grupo. Mas já vão copiando aí. Quarta pergunta.
Quarta pergunta. Explique o crime comissivo. Explique o crime comissivo. Quinta pergunta. Explique o crime omissivo. A quarta pergunta é explique o crime comissivo. E a quinta é explique o crime omissivo. A sexta. Relacione o princípio da reserva legal com as medidas provisórias. Relacione o princípio da reserva legal com as medidas provisórias. Sétima questão. Fale sobre o princípio da legalidade no Pacto São José de Costa Rica. Fale sobre o princípio da legalidade no Pacto de São José de Costa Rica de 69. Pacto de São José de Costa Rica de 69. Oitava questão. Expliquem as medidas de segurança dentro da reserva legal. Explique as medidas de segurança dentro da reserva legal. Nona questão. Fale sobre o artigo constitucional que aborda as leis delegadas. Que aborda as leis delegadas. Décima, né, gente? Décima. O que nos fala o professor Paulo Queiroz sobre a legalidade e as medidas provisórias. Meus queridos, vamos deixar, então, esse material no AVAR, no grupo, certo? As perguntas no grupo. E aí eu espero que vocês possam ir respondendo já. E eu fiz as seguintes colocações para as minhas turmas. O que foi pedido em agosto, no mês de agosto,
não precisa me entregar a nível de nota. Se vocês quiserem entregar, poderão entregar, mas opcionalmente, para ter um plus, né? Vamos dizer assim. Mas não é necessário, não é obrigatório. Agora, a partir de setembro, já está valendo nota para aqueles 5 pontos restantes para a prova. Certinho, gente? Esse de agora já é para entregar no dia da prova, já vale nota. O professor... Diga, meu filho, pergunta, diga. O senhor fala em questionários, né, professor? Eu vou passar questionários. No AVAR tem artigo científico ou resenha crítica. Você pode fazer um ou outro, né? Ou resenha crítica ou artigo científico. Opção de vocês. Porque vocês precisam treinar isso aí para o 10º período poder fazer um TCC e apresentar. Eu não vou fazer exigência muito grande, nem trabalho muito grande. São coisas simples, bem pequenas, só copiar e colar o modelozinho e escrever, que vocês têm que escrever. É uma competência e uma habilidade que vocês têm que desenvolver. A oratória, a escrita, o raciocínio lógico, a linguagem jurídica. E vou pedir artigos científicos ou resenha crítica. Os modelos estão no AVAR, os questionários e as pesquisas, tá bom? Eu vou pedindo agora. Sim, eu vou dar a história de direito penal também. Vou exigir e vou dar, Lidiane. Fique tranquila. Certo? Então só para confirmar, Carlos. Resenha crítica e artigos, não passei nenhum para nota. Vou passar a partir da próxima aula. Certinho? Então tudo isso é para V1, certo? Para V1, é. Tanto os questionários quanto o artigo e tudo que eu comecei a passar hoje. Só tem questionário. Só tem esse questionário. Não tem mais nada. O anterior, se você quiser me entregar a nível de conhecimento, a nível de mostrar que você fez, eu acho que você deve fazer. Independente de nota. Não se preocupe tanto com nota, né? Eu acho que deve fazer para aprendizado. Né? Mas se você não quiser fazer também, o que eu posso fazer? Nada, né? Entendeu? Mas diga, meu filho. Deixa eu ver se eu entendi errado. O senhor tinha colocado lá no AVAR a questão do artigo ou da resenha crítica sobre a história do Dinal. Não está valendo? Sobre o quê? Sobre história do direito penal? Sim. Não, você pode fazer. Para entrega agora em setembro. Você pode fazer. Então, se você quer que... como é importante a história do direito penal, é bom que a gente tenha validade. Então, pronto. Então, só vai valer 2 coisas. Ou a resenha crítica ou o artigo científico, um dos dois você escolhe. História de direito penal é a primeira, artigo científico ou resenha crítica, certo? E o segundo, questionário de hoje. O resto não precisa fazer mais nada, tá bom? Não precisa mais nada, vírgula. O resto é para você estudar, para aprendizado. Eu acho que você deve estudar. Agora para valer para nota, só valendo esses 2 aí agora. Legal? Agora, essa questão que o senhor passou aí, a 10 é nula, ô professor? 10 o quê? A questão de 10 aqui de hoje é nula. Não entendi. 10 o quê? A questão 10 aqui da aula de hoje está nula. A pergunta é nula. Por quê? Porque Queiroz não falou nada. Não, ele falou. Paulo Queiroz falou. Quer que eu leia? Vou ler, Paulo Queiroz. Não, mas eu não entendi a piada, não. Ah, sim, tá certo. Agora você tá certo. Eu gostei dessa, vou relaxar, foi boa. Queiroz não falou nada. Nula de pleno direito. Gostei da sua colocação. É verdade. Com certeza absoluta. Tá certo. Mas é isso, gente. Aí eu quero que vocês, se tiver qualquer dúvida, pode mandar para o Zap para mim. Vamos estudar, vamos caprichar. Eu não estou aqui para fazer exigências, certo? Maiores do que sejam ao alcance de vocês. A gente está dando bem o básico. Aí depende de vocês. Vocês é que vão fazer o curso, vão fazer a faculdade, vão dizer, poxa, valeu a pena eu estudar, valeu a pena. Eu sei que é um sacrifício, eu compreendo, vocês trabalham, né? Eu também estou acadêmico também, sei o que é isso, e é muito difícil, mas vamos para frente, vamos estudar. Vamos fazer o máximo possível de conteúdo. Já tem concurso de crimes aí, ó. Não está valendo nota, gente. Mas a gente nota o interesse e a dedicação do acadêmico quando ele ouve o vídeo. Não se preocupe em aprender tudo que está lá, não. O básico. Poxa, aprendi o básico. Amanhã ou depois eu vou evoluir. Mas o concurso de crimes está ali. Eu não vou cobrar nada. Não vale para nota, não vale para nada. Vale para aprendizado. Não é tão gostoso você dizer, professor, eu aprendi alguma coisa de concurso de crime. Não é gostoso isso? Não é bacana? Você aprender, que legal. Estou aqui na faculdade pagando, aprendi concurso de crime. Lógico, você depois vai aprender mais na frente concurso de crime. Mas já está aprendendo. Está aí o vídeo, eu coloquei à disposição de vocês. Diga, meu querido. Professor, primeiro eu quero saber do professor
Até que dia a gente entrega esse questionário aí? Olha, tudo mesmo. Que vale nota é no dia da prova. Perfeito. No dia da prova. Não tem nem dia antes, nem dia depois. É dia da prova. Não se preocupe. Agora, vá fazendo logo. Ok. Uma outra pergunta, professor. Talvez o senhor não vá mais responder hoje, porque já chegou no limite, né? Mas eu estou anotando aqui a aula e aí me surgiu uma dúvida. Talvez o senhor possa responder. Pode perguntar, estou aqui para isso. O irresponsável penal, ele também seria o responsável legal? Responsável o quê? O responsável penal. O senhor falou de ele seria um imputável também? Sim. Responsável penal é o inimputável. É aquele que não tem responsabilidade penal. Até, por exemplo, alguma situação entendem que o menor também é, né? Existe alguma possibilidade em que o inimputável ele poderia não ser irresponsável penal? Existe alguma situação? O inimputável, ele, em tese, é irresponsável penal. Para ele sair dessa irresponsabilidade penal, ele tem que jogar em semi-imputável ou imputável. Ok. Por que ele não tem consciência dos atos que pratica? Tudo bem. Então, praticamente, são palavras sinônimas, né? Sim, com certeza. Agora, só que você tem gradações, né? Vocês vão ver mais na frente, mais a nível de aprendizado. Já que você perguntou, e eu estou aqui para ajudar vocês, veja só. O irresponsável penalmente, o inimputável. Ele não tem, responsável penal. Responsável penal. Então, ele não tem responsabilidade penal. Agora, tem gradações na medida de segurança dele. Ele pode ter uma medida de segurança com internação compulsória no HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, e ele tem o trabalho também ambulatorial. Perfeito. Ele pode ficar no ambulatório, nos CAPs, indo de 8 até meio-dia, e depois voltando no outro dia. Ok, professor. Excelente. Muito obrigado. Ficou alguma dúvida? Não, Vamos estudar direitinho. Faça esse trabalho sobre história do direito, que é bom, porque qualquer dúvida eu estou aqui também para tirar dúvida de vocês. Valeu. E vamos continuar, porque a gente tem matéria como que na propedêutica eu tenho que dar alguns assuntos de criminologia, psicologia criminal. Vai ser muito gostoso o estudo nessa fase de direito penal, muito interessante. Diga, meu querido. Maravilha. Em relação, o senhor mandou naquele caso de Dock Street, ele poderia ser hoje, ou não, um crime privilegiado? Porque na época ele foi absolvido. Sim. Mas ele poderia ser um crime privilegiado hoje? Sim, homicídio privilegiado, violenta emoção, logo após injusta provocação. Ela provocou muito ele, poderia sim. Certo? Poderia sim. É que os direitos hoje estão desequilibrados. O direito tem que equilibrar. Prestem bem o que eu vou falar. Atenção que eu vou falar. Não estou fazendo nenhuma discriminação aqui. Eu acho que a mulher foi vítima de muito tempo da violência, tem que existir realmente a proteção, mas não pode haver desequilíbrio. Então, se ela provoca injustamente, certo? Então, já pode se sair do feminicídio para o privilegiado. É o meu entendimento. Embora a doutrina e a jurisprudência, quando fala da mulher, por essa proteção que nós estamos tendo, e aí eu vou dizer que a proteção ela pode estar sendo, seriamente falando, exacerbada, em alguns casos exagerada, embora seja importante a proteção da mulher, com parte mais fraca, o homem tem que respeitá-la e tudo, mas também não pode fazer, como você colocou, muito interessante, uma injusta provocação, não é? Uma injusta agressão verbal ou física, não é? Como ela fez, a Dock Street, e nós podemos classificar em homicídio privilegiado. Muito interessante a sua colocação. Homicídio privilegiado está no artigo 121, você vai dar uma olhadinha lá, e aí você já vai ver que o homicídio privilegiado ele trata de uma injusta provocação, né? Violenta emoção, moral. Você vai ver lá os pressupostos do homicídio privilegiado. Vale a pena. É interessante essa pergunta. Mas toda vez que ocorre um crime contra a mulher, já se vai logo para o feminicídio, aí é um exagero, né? É preciso que a gente tenha o direito a equilíbrio, direito à balança. Então, a mulher que foi, digamos assim, agredida fisicamente, psicologicamente, foi morta pelo fato de ser mulher, tem que ir para o feminicídio. Né? Embora eu sou muito crítico do feminicídio, porque a lei trata homens e mulheres como iguais. Então, eu sou um crítico, acho que é inconstitucional, mas é um pensamento meu. Agora, quando você trata de uma pessoa que te agride,
ou violenta emoção, alguma coisa nesse sentido, né? Ele pode ter esse privilégio, que é uma redução de pena, né? No caso de DOCA. Agora, professor, o colega colocou brilhantemente aí, mas o fato é que nesse caso aí, não tem-se as provas cabíveis para dizer que realmente houve crime passional, porque a pessoa que poderia comprovar o crime, no caso, que foi a menina, ela também sumiu, né? Uma alemã não foi? Subiu, não foi? Uma testemunha, né? Foi, ela sumiu, então... Perigoso esse crime. Poderia dar a prova que realmente foi um crime passional, que ele agiu sobre violenta emoção, porque foi provocado a hora para ele ficar com a outra, né? E a outra que deu o testemunho, né? Dias depois também partiu a mil, foi embora. É incrível, esse crime traz muitas dúvidas aí sobre o que ocorreu realmente, e nós precisamos de todo crime que ocorra, analisá-lo com a especificidade e a peculiaridade que cada caso traz. Não é assim, é crime contra a mulher, é preso, é absurdo, é um monstro, não pode ser assim. Isso é uma coisa do senso comum. Nós temos que ir a fundo, analisar todos os casos, vocês vão ver a questão analítica do crime, que parte do conceito de crime ser fato típico. Eu estou adiantando aqui uma conversa só informal para vocês. Fato típico é aquele fato que é enquadrado dentro do tipo penal. Não precisa se preocupar, porque não cai, evidentemente, para vocês ainda, mas estou dando só uma linha gerais. Fato típico é aquele que se enquadra no tipo penal, que é matar alguém. Antijuridicidade é uma proibição, é aquilo que é proibido por lei, ou seja, a morte de alguém, no sentido da proibição, é licitude. E o resultado, né? No caso, que pode advir de culpabilidade ou não. A gente vai fazer uma análise chamada análise estrutural do crime. Então, nessa análise estrutural do crime, a gente vai ver se houve, por exemplo, legítima defesa, se houve, por exemplo, uma violenta emoção para tentar reduzir para um homicídio privilegiado, entendeu? Então, não se pode fazer uma análise de um crime numa rapidez dessa como se quer a mídia ou como se quer a sociedade. Matou a mulher, feminicídio, acabou e é um monstro. Não é assim. Lógico que existem muitos crimes contra as mulheres que precisam ser combatidos pela sociedade. O Estado visa a paz social. E a paz social não permite que se matem as mulheres assim, lógico. Né? Mas também não é todo crime contra a mulher que você pode dar uma versão de feminicídio. Pode existir, na minha opinião, sim, outras causas e outras circunstâncias e contextos. E dentro dessa análise estrutural criminal, a gente vai estudar e vai ver tudo isso aí. Certinho, gente? E ainda tem, professor, o fato de que ele foi para lá tentar a conciliação armado. Podemos dizer que ele premeditou o crime também. Sim, se ele foi armado, ou se ele usa, ou se ele já tinha, ele estava dentro de casa. Ele em casa já tinha. Não, mas ele tinha saído de casa, ele foi para lá para tentar conciliar com ela. Ela botou ele para fora de casa. Oi? Ele já tinha uma arma dentro de casa, não é isso? Sim, mas a arma estava com ele na bolsa, quando ele foi ao encontro dela. Aí é isso que eu digo a você, tem que analisar a estrutura do crime, desde o fato típico, antijurídico, culpabilidade, resultado, tudo isso vocês vão estudar. Nexo de causalidade, intercrimes, que são os passos do crime, os momentos penais do crime, depois as circunstâncias fáticas, as circunstâncias jurídicas, o comportamento da vítima, certo? A motivação, a personalidade do agente. A estrutura do crime é muito ampla. Não é uma coisa para estudar assim rapidamente e dar uma opinião rapidamente. Se ele já vai armado, ou se ele usa aquela arma dentro da bolsa constantemente. Então, são fatores que vão decidir a vida do DOCA Street nessas relações aí. Deu para entender, gente? Então, isso são questões que nós temos que estudar com mais vagar. Mas eu acredito que no caso dele, pela provocação que ela fez, se pode pensar no homicídio privilegiado, sim, por que não? Né? E se vocês que gostam de estudar, não vai valer nota, mas vocês estão aqui, todos aqui, gostam de estudar, anotem aí um ponto importante para vocês estudarem na parte criminal. Estado, vou até colocar aqui para vocês estudarem.
estado crepuscular. Nesse estado, a pessoa perde a consciência durante minutos, vírgula, podendo levar horas ou meses, numa situação de perda de consciência, vírgula, na prática, poderemos enquadrar em inimputabilidade. Certo, gente? Então, vocês estudem esse estado crepuscular, que é o estado de consciência alterada, ou perda dessa consciência, ou estreitamento dessa consciência, que durante o crime, se comprovado por médicos psiquiatras que a pessoa estava em estado crepuscular, pode-se aventar a possibilidade de uma inimputabilidade. E esse estado crepuscular, ele pode surgir, aí vocês vão estudar, pesquisar, se vocês gostam de estudar direito penal, vocês gostam de direito como um todo, e quem domina o direito penal domina as outras áreas com uma facilidade incrível. A facilidade que você domina as outras áreas é incrível, porque o direito penal ele é muito profundo, ele é muito de juristas mesmo. Então, o estado crepuscular poderia surgir, eu estou levantando a hipótese, né, evidentemente, a coisa que não é, faz de conta que é para ver como seria. Poderia surgir o estado crepuscular logo após uma agressão verbal forte, uma injusta provocação verbal, como ela fez, ou um sofrimento dele muito grande no estado de separação. É preciso que se analise se pode surgir ou não o estado crepuscular. E vocês façam uma pesquisa para defender alguma tese sobre a questão do crepuscular, esse estado crepuscular poder valer-se da inimputabilidade. E vocês podem conjugar com o artigo 26 do Código Penal. Porque para a inimputabilidade, tecnicamente, teoricamente, tem que existir uma psicopatologia antes, uma doença mental antes, e no dia do crime, no momento do crime, não ter consciência dos atos que pratica. No estado crepuscular, ele surge naquele momento. Certo? E aí, quem sabe? O Dr. Street não trabalhava, o Dr. Street não... Estou aqui fazendo, às vezes, da defesa, né? Não tinha uma personalidade que poderia ser uma personalidade meio doentia, né? Embora ali, utilizar o sentido vulgar da palavra, me permitam, sem ser científico, incubado, né? A doença ali incubada sem se manifestar. E, de repente, numa agressão muito forte, que ele tenha sofrido verbal, psicológica, e um momento de separação, pode surgir o estado crepuscular, aquele momento de extrema emoção, e pode levar ele até o estado de inimputabilidade. Isso falando, evidentemente, em tese, porque tem que analisar cada caso e se aprofundar. Mas o estado crepuscular é um estudo de psicologia jurídica, psiquiatria jurídica, muito bom. Vocês que gostam de estudar, eu tenho certeza que vão pesquisar esse estado crepuscular e trazer para vocês mesmos esse conhecimento e linkar com todos os conhecimentos que nós estamos dando aqui. O processo educacional é sistêmico. É um sistema, você vê. Estou dando o princípio da legalidade, estou linkando com o artigo 1º, com o artigo 2º, já vai linkar com o princípio da anterioridade, já linkou com o princípio da reserva legal, e aí você vê em estado crepuscular, vai linkar com inimputabilidade, vai linkar com homicídio, que já linka com o princípio da legalidade, que já linka com a ação comissiva, foi um ato comissivo que ele cometeu. Então você note que através desses links, como suas redes neurais, elas vão se ligando, e a partir daí você vai compreendendo a matéria como um todo aí, e é muito importante, então, esse estudo. Eu não vou exigir o estado crepuscular, mas se vocês quiserem estudar para nível de aprendizado, quem quer aprender, estudem, pesquisem, botem na internet, e vocês vão encontrar muita coisa sobre o estado crepuscular. Qualquer coisa tem um material também para vocês. Tá bom, gente? Alguma dúvida mais, alguma coisa que eu posso ajudar vocês por hoje? Já tem bastante assunto para estudar. Façam a história do direito está valendo. Tranquilo, mestre. Repetindo, a história do direito,
o artigo científico, a resenha crítica, ela vale nota. O que nós temos hoje são 2 trabalhos. O questionário de hoje, valendo nota, e a resenha crítica ou o artigo científico sobre história do direito. Esses 2 valem nota para a AV1. Legal, gente? E se Deus quiser, vamos continuar na próxima aula. E bons estudos, qualquer coisa, tuas ordens. Não deixem de olhar o vídeo que eu fiz sobre concurso de crimes, não, que vocês vão gostar. É interessante concurso de crimes também. Tá bom, gente? Fechado. Muito obrigado pela aula de hoje. Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia, bom trabalho. Fiquem com Deus. Jesus abençoe.